E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre segurança da informação, especificamente sobre uma questão chamada War Driving, que a princípio parece extremamente estranho, mas na verdade é algo extremamente não tão sofisticado, não é algo complexo de fazer, né? E na verdade é algo talvez bem efetivo em talvez regiões menos industrializadas, né? Então tem a ver com redes Wi-Fi, né? Então a gente vai ver como funciona, mas tenha em mente que isso está dentro da área de craquear é, dispositivos Wi-Fi. Só lembrando que se alguém usa o app ou WPA, uma versão mais antiga, já é extremamente hackeável e tem várias ferramentas para você hackear esse tipo de roteador usando esse tipo de modelo de Wi-Fi, né, mais antigo, como o app, que é totalmente seguro atualmente, e as versões mais antigas da WPA. Então, é bem importante isso. E algumas referências, é essa de 2002, que incrivelmente, normalmente, nessa área principalmente, de segurança da informação, as coisas do passado, quando eu digo isso 10 anos atrás, 20 anos atrás, não são mais úteis, né? Isso é uma verdade, tipo, você não consegue aprender segurança da informação se você lê coisas de 10 anos atrás. Agora, se você for estudar física, genética, outras coisas, você consegue. Se você estudar teologia ou filosofia, você pode ler coisas de 2000 anos atrás e aprender. Mas no caso da segurança da informação, você não consegue. Você tem que ver coisas recentes para você ter noção do que está acontecendo, né? Todos os dias tem que estar se atualizando do que está acontecendo no mundo e dos novos reportes, novas vulnerabilidades e tal. Só que incrivelmente esse reporte de 2002 da SANS é muito bom e até hoje pode ser usado como uma base para alguém começar a estudar sobre esse assunto, né? Nesse caso, para detectar, não só para como funciona, né, com as ferramentas, cita Kismet e outras ferramentas relacionadas a networker, se não me engano, para detectar pessoas fazendo driving. Então não é só mostrar como funciona, mas também como se proteger, né? Como as empresas deveriam ter noção do que está acontecendo ao seu redor se alguém está fazendo war driving neles. E obviamente já vou explicar o que é. Outro artigo também é na questão do war driving só que no sentido acadêmico, no sentido bom. Então não é só coisas ruins da fazer com war driving, mas também coisas como essa pesquisa em Londres, que tem a ver com mapear o número de pessoas através dos dispositivos que usam Wi-Fi que elas têm, seja celular, seja roteadores, enfim. Então, basicamente, eles conseguem coletar dados dessas pessoas em uma cidade, né? Nesse também é a mesma coisa, é um hard driving que é buscando pesquisa acadêmica, só que nesse caso, esse daqui, diferente desse, esse daqui não tá nem aí para segurança, ele não é por essa noção, ele quer mais dados relacionados a, a densidade populacional em uma cidade, por exemplo. Nesse caso aqui, eles falam um pouco sobre segurança, nesse caso em dispositivos mobile mais, e fala da falta de segurança de uma cidade da Austrália ou província específica. Tá falando aí Nuku Alofa, não sei se tá certo, mas basicamente eles falam sobre essa questão, né? É, no, no caso dessa cidade específica, fizeram hard drive, né, e viram dispositivos que estavam com falta de segurança. Isso em 2018, né? É incrível que em 2018 ainda estejam usando ferramentas do tipo web, roteadores, enfim, usando o web, que é extremamente seguro e facilmente hackeável até por um cara noob. Que não, que normalmente as técnicas de craquear Wi-Fi não são difíceis. Pelo contrário, são extremamente simples. Você só tem que entender como a ferramenta funciona, saber o mínimo de mexer no Linux, que é extremamente fácil também, depois que você pega a prática. Então, no geral, tudo que eu falar aqui não é difícil, não é caro também, é extremamente nível noob. Esse tema é nível noob, você não precisa ser experiente. E o que é o hard driving, né? Finalmente, é basicamente no conceito principal é você andar com um carro na, na rua, obviamente. Não pode ser num centro, não pode ser numa zona rural, né? Tem que ser numa cidade e tal, que tenha muitos dispositivos Wi-Fi, computadores e tal.
e basicamente você vai analisar quais redes estão vulneráveis enquanto você vai andando no carro. Então você vai andando no carro com o notebook ligado, com uma antena, que eu já vou mostrar depois, e você vai tentar craquear ver hotspots de Wi-Fi vulneráveis de empresas, de redes domésticas, mas o principal é a empresa nesse caso, e tentar achar redes vulneráveis. Então por isso que o repórter da SANS de 2002 é tão importante, porque isso é um problema para as empresas. Então eu poderia dizer que hoje em dia fazer o hard driving não é difícil. E quando você vai em empresas lugares com empresas menores, que são centros corporativos, mas tem empresas menores, talvez a segurança talvez seja menor nessa questão dos roteadores e tal. Então, é basicamente isso. Você facilmente consegue ver as redes que estão vulneráveis, usando o Kismet, que é mais famosa, por exemplo. Wi-Fi Pineapple, que eu também vou mostrar, que é uma ferramenta específica, que é $99 nesse caso. Mas até com ferramentas mais baratas você consegue. E, obviamente, você tem que ter uma antena de longo alcance, se possível. Então, essa é a questão. Hard driving é basicamente você procurar redes vulneráveis andando na rua de carro. E aí, se achar, conseguir craquear, enfim, o hacker consegue acesso total à rede. Então, facilmente isso aqui poderia ser incorporado num filme, porque é uma técnica que é meio de filme, né? É meio estranho, mas, de novo, tem que salientar que não é difícil, não é complexo, não é, você não tem que saber muita coisa pra fazer. Então, por isso que as empresas têm que ter noção que isso existe e que é uma questão de segurança que é importante. O Warbuying você pode fazer também. Tem na Defcon, já vi caras usando com mochila, né? Então eles fazem lá o sistema deles na mochila, vendo redes Wi-Fi segura. Então, usando a mochilinha e andando lá na Defcon, os caras. Defcon é uma conferência sobre segurança da informação, né? Famosa. Não mais famosa que a Black Hat, na minha opinião, mas só mais popular, né? Mas Black Hat é melhor, na minha opinião. E basicamente você consegue usar na mochila, você pode usar andando também, chamado de war walking. Não importa, o que importa é que você está usando um sistema que está procurando Wi-Fi vulneráveis, né, ao longo do tempo. E um exemplo simples, eu quero usar usando o GTA San Andreas, né. Então vamos supor que pode ser por motivos de pesquisa, de ver a densidade populacional de pessoas, porque basicamente dá para você fazer meio que um mapeamento de de pessoas em uma região, usando o OneDrive, facilmente. E vamos supor que você escolhe certas regiões. Literalmente você vai passar por carros, com carros, né? Você não vai de bike andando, vendo redes vulneráveis, né? No caso da pesquisa acadêmica seria só ver a densidade populacional de pessoas através do Wi-Fi. Então essa é a questão, esse é o foco no geral. Então basicamente é um bando de pessoas, né? Com o notebook, um equipamento relacionado à antena, né? Tá aparecendo na direita. É um pouco mais de coisa que isso, mas no geral, esse é o setup, né? Então, é literalmente as pessoas andando de carro e vendo quais hotspots são vulneráveis. E tem essa questão do carro porque você fica. Tem uma distância, um limite do Wi-Fi, né? Então você vai ficar mais perto. Obviamente, várias redes vão parar de estar no seu alcance e várias redes vão estar no seu alcance. Nesse sentido, você vai vendo qual que é mais inseguro. E no paper que a gente. Num dos papers que a gente estava mostrando, aquele lá em Londres, na verdade, que é um paper mais para pesquisa acadêmica, né? Eles usaram isso para usar geolocação, né? De IDs de Wi-Fi únicos, né? Isso para entender a densidade populacional nessa região aí de Londres, pelo que parece. Então, basicamente, esses pontinhos aí pelo onde percorreu, né? E depois eles mostram num gráfico especificamente, mostrando como eles fizeram isso, né? Aqui em outro paper, que é aqui lá na Austrália, né? Que eu mostrei. Então dá pra ver a área que eles percorreram, que foi bem menor que isso daqui, né? Então, uma área quadricular somente. E basicamente eles acharam várias. Nessa cidade aí que eles acharam várias redes Wi-Fi que estavam usando o app ou outras que são a WPA antiga, né? Que são, como se diz, ruins, né? São hackeáveis facilmente.
Então, se você quiser ver um vídeo, que também vai estar na descrição, do eConsio, que é uma rede de certificados de segurança da informação, tem esse vídeo mostrando como funciona, né, com profissionais, né, mostrando como funciona na prática. E obviamente mais pra frente eu vou mostrar mais como funciona. E no próximo vídeo eu vou mostrar com mais detalhes. Só que por enquanto a ferramenta mais básica que você tem que entender é o Eagle. O Eagle é tão poderosa essa ferramenta que ela foi usada até nesse paper aqui dos caras lá de Londres. Esse paper que é de 2021 no caso. Então, nesse caso não foi usado nesse. Eles usaram técnicas mais normais, mais tradicionais. Mas nesse caso o Eagle é uma ferramenta que você pode baixar no WhatsApp, na Play Store, e consegue mexer facilmente e tal. Então, nesse caso o Eagle, talvez você só vai coletar dados e você vai ter que analisar eles para depois ver se está fiável ou não. Mas é um bom começo, para você ver uma ferramenta de literalmente word driving. Só que nesse caso é um word driving safe, né, no sentido de tentar entender as redes que estão ao seu redor. Enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil. A gente vai continuar no próximo.